Bom, meus queridos, nós vamos responder essa pergunta: quais os tipos de rebeldia? Isso que nós vamos falar serve para uma criança, também serve para um adolescente, também serve para um jovem e vou dizer uma coisa, também serve para os adultos. Vamos lá. Então, existe basicamente dois tipos que nós podemos nos referir. O primeiro deles é a rebeldia ativa. A rebeldia ativa é aquela que existe uma expressão externa, física, tem barulho, tem gesto. Ela pode ser facilmente percebida por um pai ou por uma mãe, por um patrão, né, por um professor. Bom, vamos dar algumas características aqui para que você possa reconhecer. Na expressão do rosto. Então, o rosto se fecha, o rosto, como é que pudesse dizer, o rosto fica macilento, o rosto fica hostil. Bom, no mexer da cabeça, já teve crianças pequenas sabe. Então, às vezes a criança joga o corpo para trás ou joga a cabeça para trás. O mexer da cabeça ou dos olhos. Às vezes a criança pega o olhar e levanta, o adulto às vezes levanta o olhar lá para cima, ou olha, né, para um outro lado, numa expressão. Isso é uma expressão de rejeição, né? E colocando aqui na questão de quem deve obedecer, até um patrão, um professor, ou seja o que for, isso é a expressão de uma rebeldia ativa. No gesto das mãos, eu posso tocar as mãos, a mão para cima, posso dar um tapa no ar, para o lado ou para baixo, posso fazer algum sinal com as mãos, um sinal pejorativo, né? Um sinal feio. Então são expressões, mas especialmente a agressividade física. Pode-se dar um chute no ar ou um chute em alguma coisa que esteja na volta, até num animal, ou até mesmo chutar ou pegar alguma coisa e jogar alguma coisa. Normalmente as crianças pequenas tendem a jogar um brinquedo no chão. As crianças ou os adultos mais velhos, os adolescentes e os jovens, e adulto também, tende a fazer, a jogar, quem sabe, um sapato, um tênis, ou até mesmo pegar alguma coisa e tocar no chão. Já vimos falar de pessoas que pegaram uma térmica e tocaram no chão, ou tiraram e arrancaram a toalha da mesa numa extrema expressão, né, de agressividade. Então, algumas crianças e adolescentes, até mesmo jovens, podem dar um soco na parede, ou um chute na parede, ou quem sabe chutar animais, ou chutar ou dar soco num colega, ou em alguém que ele possa descarregar a raiva que ele está sentindo. Bom, isso são agressões físicas, são coisas que aparecem. Mas há também as agressões por palavras. Então, na medida que a ordem chega à criança ou adolescente, há uma reclamação. Ah, mas tem que ser eu de novo. Ah, não acredito que vai pedir isso para mim de novo. Né? Coisas semelhantes a essa. Ou há um xingamento. Ele pode ter as duas coisas juntos. Ele xinga, ele reclama e ele se dirige para a pessoa, para o pai e para a mãe, e fala alguma coisa agressiva em relação à pessoa do pai e da mãe, que de certa forma pode ser algo que até fira aquele que está falando. Ele pode fazer também ter ou não um grito ou uma gritaria, né, que chama a atenção, que tem toda uma expressividade. Pode sair pela boca, isso aqui tudo junto ou separadamente, né, cada um desses itens. Podem existir palavrões, palavras chulas, ou pode existir, na verdade, uma conversa que não chega a ser uma reclamação, mas é uma justificação. Então começa todo um discurso que é físico, que é externo, aonde o pai e a mãe podem identificar, todo um discurso se justificando.
Há também, especialmente nas crianças pequenas, aquilo que falamos, né, que é o choro que não tem lágrima. Embora tem criança que aprende a chorar tendo lágrimas quando faz o choramingar, ou quando está exercitando uma mania, uma manha. Então, algumas manhas existem já em crianças mais velhas, inclusive até em adolescentes e jovens. Ele é manhoso, né? Mas também uma outra característica que se pode ser percebida, porque dá para ver, depois de ser colocado, ainda que ele já tenha obedecido ou não tenha, especialmente, né, não tenha ainda feito aquilo que lhe é pedido, a característica, juntando lá na expressão do rosto, que foi a primeira que falamos, é o estado posterior que vem, ou que se manifesta e já não sai mais. Fica emburrado. Então se fecha, é um fechamento, né? E por último, nesta primeiro tipo de rebeldia, eu gostaria de falar da argumentação insistente. Vou falar aqui um pouquinho para que você possa, como pai e mãe, identificar esta situação. Então foi pedido uma coisa, isso aqui se mistura um pouco com a questão um pouco do reclamar e do justificar, mas a criança, ela não vem de forma agressiva, ela não reclama diretamente do que o pai falou, da mãe falou, mas ela mistura um reclamar com um justificar, argumentando: ah, pai, eu queria te pedir, hoje não, pai, deixa, pai, deixa, mãe, e fica na volta falando, até que o pai cede, a mãe cede. Isso tudo são expressões externas de coisas que estão no coração. Ou seja, a rebeldia ativa, ela pode ser reconhecida, ela pode ser percebida por todas essas características e algumas outras mais que você possa entender. O importante é que você entenda o princípio para poder reconhecer essa rebeldia. Vamos falar da segunda, que é muito mais difícil e muitos pais têm os seus filhos por obedientes, porque não veem as primeiras características, mas estão completamente inundados por não conhecer que existe o segundo tipo de rebeldia. O segundo tipo de rebeldia é a rebeldia passiva. Bom, ela é aquela que não desafia a autoridade, mas também não lhe obedece. Como assim? Bom, ela evita o confronto, ela evita o conflito, mas na verdade ela usa uma artimanha aonde ela acaba fingindo que obedece realmente. Vamos falar aqui um pouquinho. Por exemplo, foi mandado a criança fazer alguma coisa. Ela faz, mas ela faz isso de uma forma mal feita. Ela não faz bem feito. O exemplo clássico que normalmente eu costumo usar, eu chamo então a minha filha ou meu filho e digo para ele varrer a casa ou, quem sabe, lavar a louça. Então, a louça, que não era muita, foi lavada. Quando eu chego em casa como pai e mãe e eu vou olhar a louça, que foi lavada, está guardada, né? Eu consigo ver então que o primeiro copo que eu pego, ele está tão engordurado que eu não tenho como beber água daquele copo. Ou quando eu vou ver o copo está cheio, não só aquele, mas tem vários outros que uma nata que foi usada num leite que foi colocado, ou numa xícara, né, que tinha ali uma nata naquela xícara, está lá. Ela não foi bem limpa, seja a panela, seja o que for. É um exemplo, né? Ele fez, mas fez mal feito. Uma outra característica de uma rebeldia passiva é se fazer as coisas pela metade. Ou seja, ele começou a lavar a louça e a ordem era: tu lava a louça, tu vai secá-la e tu vai guardá-la. Então eu chego, ele lavou a louça, só que ele não secou e não guardou. Bom, meus queridos, ou ele começou a lavar a louça ou varrer a casa e varreu então a cozinha, mas ele não varreu a sala, ele não varreu o pátio que eu mandei. Então há uma obediência parcial, na verdade. A rebeldia passiva, ela normalmente é marcada por uma obediência parcial, ela não é total. Podemos usar uma outra maneira de poder reconhecer-se de uma forma passiva. O seu filho ou o seu empregado, né, está lhe desobedecendo. Ele faz outras coisas.
Observe o seguinte, eu disse para ele lavar a louça, então, só que ele resolveu ir lá mexer no canteiro, ou ele resolveu ir lá no quarto arrumar alguma coisa. Ah, mãe, eu resolvi aqui, eu vi aqui as minhas roupas e achei que era importante. Ou seja, é uma forma de dizer que eu faço aquilo que eu quero e não aquilo que tu me manda. Não há um confronto, há algo sutil, há uma sutileza. Meus queridos, uma outra forma de rebeldia passiva, que está muito ligada àquilo que falamos antes na ativa, né? Quem sabe tem algumas crianças de uma forma ativa, como falamos antes, que ela externa então no seu coração, no seu rosto, um emburramento, como estado depois de ter um rosto macilento, na hora que ela é pedida para ela fazer alguma coisa. Mas algumas até podem ter essa atitude ou não ter atitude nenhuma. E de uma forma passiva, elas se fecham então e vão para dentro do seu quarto. Ou se isolam da família, ou se isolam da convivência, ou não falam mais, ainda que não tenham um rosto macilento. Então, de alguma forma, o isolamento desse tipo que estou falando é uma forma de rebeldia passiva. Eu não aceitei aquilo que tu me disse para fazer. Por isso eu vou privar-me do relacionamento com vocês, eu vou punir vocês. Não tenho questão de estar com vocês. E queria, não assim completando, porque não somos o dono da verdade, nós queríamos falar um último tipo aqui de rebeldia passiva, que está diretamente ligada à questão de, muitas vezes, o filho que tem uma capacidade mental sim, tremenda para muitas coisas, ele constantemente, quando lhe é requerido, diz assim, mas tu não, a mãe não te falou que tu tinha que fazer isso? Mãe, eu me esqueci, mãe. Pá, mãe, eu me esqueci. Se eu tivesse... O me esqueci significa o seguinte, mãe, se eu tivesse me lembrado, eu tinha feito. Mas como eu me esqueci, foi por isso que eu não fiz. Na verdade, o me esqueci, ele pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com adultos, né? Agora, quando aquela pessoa ela tem isso como constância e esquece muitas vezes, ela esquece de forma proposital. Ela esquece porque é uma boa de uma desculpa mentirosa para dizer que eu não quis fazer aquilo que tu me mandou, eu não quis fazer nada ou eu não quis fazer porque eu fui fazer outra coisa. Bom, falando sobre isso, nós queremos de alguma forma ajudar você, como pai, como mãe, como patrão, ou até mesmo você que está nos ouvindo, a se autoavaliar para ver se você tem, embora exija, quem sabe, dos seus filhos uma obediência inteira, completa, né? E, na verdade, eles mesmos podem estar aprendendo com você caminhos rebeldes, também ativos e também passivos. Alguém já disse, isso tem razão. Com toda certeza, a melhor forma de ensino é o exemplo. Mas muitas vezes somos obedientes e fomos obedientes aos nossos pais e temos hoje algumas dificuldades na criação dos nossos filhos e esse assunto tem como objetivo poder ajudar você a identificar se há uma rebeldia passiva ou se há uma rebeldia ativa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.